Fala, rapaziada, boa tarde pra você que tá chegando comigo, amigos do canal Gol TV, tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Eu sou o Jonas Stemmer, eu tô chegando nessa tarde com o mundo de opinião, né? De opinião aqui no nosso canal. A gente vai falar sobre essa situação envolvendo o tricolor baiano e por quê, né? O que a gente pode esperar do tricolor baiano para as próximas temporadas, meu amigo. Um Bahia que não consegue ter uma, como eu posso dizer, não consegue ter uma sequência de bons resultados. Um Bahia que não consegue ser confiável. Essa é a palavra, ser confiável. Além disso, de não ser confiável, a gente vai trazer uma análise aqui rápida. O Bahia, se fosse contar aí o rendimento fora de casa, o Bahia tem 28% como visitante, cara. Em um mundo aí de 100%, você ser visitante em apenas 28% é muito pouco. É muito pouco. E tem uma questão que eu venho falando constantemente que precisa ser detectado. Onde é que está esse problema? É mobilização? É motivação? E quantas vezes eu bati aqui no canal, eu prometo pra vocês, eu prometo que eu vou tentar falar o menos possível do Rogério Ceni. Mas não adianta porque passa muito por ele, né? Passa muito por ele. Mas eu vou tentar falar o menos possível do técnico Rogério Ceni. Porque também passa pelos jogadores, né? Passa pelos jogadores. Ali não tem nenhum garoto, não tem nenhum moleque ali no Bahia. William José, Europa, Everton Ribeiro, Copa do Mundo, Jean Lucas, aí seleção, agora o Juba, seleção, Ramos Mingo. Não tem nenhum moleque ali. Não tem nenhum garoto. Eu poderia esperar alguma coisa do Thiago. Eu poderia esperar alguma coisa de qualquer outro jogador. Não desses atletas aí. Né? Que tenha autonomia, tenha experiência, tenha a galhardia de poder chegar com o Rogério Ceni e falar: ô professor, isso aqui não tá dando certo. Ô professor, pô, dessa forma aqui a gente não tá conseguindo. Ô professor, se a gente puder fazer desse jeito. Eu entendo e eu conheço muito bem o treinador do Bahia, tá? Pela sua passagem do Clube de Regatas aqui do Flamengo, que eu cobri de perto dia a dia, ele não é de ouvir. Ele não é de ouvir. Muitas das vezes ele até ouve, mas caga. Né? Mas os jogadores têm que falar e têm que mostrar. Não se pode, é um campeonato brasileiro, o Bahia ter 28% de aproveitamento fora de... É pífio! É campanha de zona de rebaixamento. Você acha isso normal? Você, jornalista influenciador do Bahia, que mais uma vez vai se contentar com uma pré-Libertadores. Você acha isso normal? Vocês têm a noção de que se o Bahia perder ou perdesse mais alguns jogos em casa, o Bahia estaria fora da zona de classificação para Libertadores. Isso é muito por culpa de vocês, que tem medo de cobrar porque tem medo de perder espaço na instituição, de perder voz, de perder contatinho. Muitos de vocês não representam o torcedor do Bahia. Não representam. Representam os seus próprios anseios. Porque vocês têm medo de ficar mal com certas pessoas e, consequentemente, você perder acesso. E, consequentemente, perder likes, perder visualização e monetização. Né? Vocês estão felizes com isso? E tem gente que vem me criticar ainda, falar assim: não, cara, você é maluco. Você é maluco, o Bahia tá lá em cima, tá brigando pelo G5. Gente, não tô falando que o Bahia tinha que ser campeão, não. Longe disso. Eu acho que tem e teria até condições. Imagina, se o Bahia ele fizesse a metade, não digo nem a melhor campanha, né, nem igual, mas se fizesse, tá com 28%, se o Bahia ele conseguisse 45%, tá com 28%. Se o Bahia fizesse 45%, tivesse de aproveitamento fora de casa, estaria brigando nas cabeças do campeonato. Estaria tranquilão agora, garantindo, ou próximo de garantir uma vaga já direta, eu já teria até garantido, né, já nesse métier, uma vaga direta aí pra Libertadores da América. E aí o que eu quero falar pra vocês é o seguinte: como acreditar num ano de 2026? Se aonde a contratação do goleiro João Paulo, que chegou aí pra poder jogar, o cara ele simplesmente não jogou. Tá no banco até hoje, né? Até jogos que, enfim, teve que poupar. Tudo bem, entendo que o Ronaldo cresceu, né? E foi uma das principais. Se não fosse o Ronaldo nessa reta final de Campeonato Brasileiro, você pode ter certeza absoluta que o Bahia ia ter problemas. Que o Bahia iria ter problemas se não fosse o Ronaldo nessa reta final aí de Libertadores da América. Luiz Gustavo, calma aí. Quem projetou essa negociação? Quem autorizou? Passou pelo Rogério Ceni? Você viu alguém em alguma coletiva perguntar sobre o Luiz Gustavo? Até mesmo quando o David Duarte se machucou, que ele tinha no banco Luiz Gustavo e Canu, ele botou o Azevedo contra o Fortaleza. Azevedo. Ele tendo 2 zagueiros de ofício no banco de reservas. Por que ninguém pergunta sobre o Luiz Gustavo? Tem medo do que ele vai responder? Cara,
A gente representa o torcedor. O torcedor, ele precisa saber de algumas coisas. Por que ninguém pergunta por que o Luiz Gustavo não tem ou não tem nenhuma minutagem? Nenhuma minutagem. Por que ninguém pergunta a Rogério Ceni o porquê que o Rodrigo Nestor, depois que foi efetivado, passou a jogar tão pouco? Tão pouco. Ninguém pergunta, só querem fazer as perguntas triviais. O que pode melhorar? O que você acha que aconteceu? Nesse lance específico aqui, o que houve? Não, cara. Rogério Ceni, a contratação do Luiz Gustavo passou por você? Porque simplesmente ele veio e não jogou. Né? É o que? A escolha? É questão técnica? O que acontece com o Luiz Gustavo nos treinamentos para que ele não tenha oportunidade? Né? Rogério Ceni, você vinha colocando, consequentemente, o Rodrigo Nestor até que ele bateu as metas e foi adquirido definitivamente. Depois disso, o Rodrigo Nestor, ele não tem mais minutagem, ele não tem mais oportunidade. O que tem a ver isso o que está acontecendo que o Rodrigo Nestor agora ele virou praticamente quase uma última opção do banco de reservas? Mas ninguém pergunta e passa batido, pô. Aí ninguém pergunta e passa batido. E na última coletiva, e eu admito pra vocês que eu sou um cara que eu não tenho paciência pra ver coletiva de treinador que sempre fica buscando alternativas aonde não tem, justificativas, por melhor dizendo, aonde não tem, né? E o Rogério Ceni, ele tá tentando, eu entendo, ele não tem mais o que falar, ele não tem mais o que fazer. Inclusive, no último jogo entrou o Rodrigo Nestor, né? O Rodrigo Nestor entrou no lugar do Jean Lucas, depois que a gente vem batendo constantemente aqui, tá? Fiz shorts, fiz vídeos, aí botou o Rodrigo Nestor aí no lugar do Jean Lucas. Mas eu assisti a coletiva do treinador do Bahia, essa última coletiva, e assisti 2 vezes, tá? Podem me aplaudir, né? Eu assisti 2 vezes. Cara, as respostas, a expressão corporal, a fala, tudo que envolve ali é de um treinador que não sabe mais o que fazer, pô. Tudo que envolve ali é de um treinador que, tipo, o que eu faço? Eu tô fazendo o que eu posso. E quantas vezes a gente bateu na tecla aqui de que o Rogério Ceni ele tem um limite? E esse limite foi constatado já em outros trabalhos. Fortaleza, né? Um pouco mais longo. No Flamengo o limite foi claro e notório. No Cruzeiro nem deu tempo para ele chegar ao limite, que todo mundo já percebeu que não ia ter voos mais altos. Enfim, e no São Paulo, que é o clube de coração dele, o limite dele também foi bem raso, né? A pergunta que eu faço para vocês, torcedores aí do Bahia, vocês não acham não que o trabalho já chegou no limite? Mais uma vez eu falo, é um Grupo City, com investimento magnífico. O Rogério Ceni foi um baita goleiro, acho que o melhor ou maior goleiro da história do futebol brasileiro, goleador, mas ele, infelizmente, ele é um treinador limitado, ele tem suas limitações. E repito, essa questão de fora de casa passa também pelo elenco do Bahia, tá? Essa questão de fora de casa passa muito pelos jogadores também, que precisam ser cobrados sim. Precisam ser cobrados sim. Agora, quem é o comandante? Quem tem que detectar o problema? Sou eu? É você? É o Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro pode assessorar, mas quem tem que detectar é o treinador. Como que um time consegue ser um dos principais mandantes do campeonato e ser um time de pior que o Sport fora de casa praticamente? Pior que o Sport não, porque pior que o Sport nem o Tomazinho, nem o Éden aqui da Baixada de São João de Meriti, né? Tem que detectar isso, é a motivação, por quê? Cara, o campeonato é de 2 turnos, é de ida e volta. Senão a gente conversa com o Sami Chaldi, presidente lá da CBF, pra fazer um campeonato só de 1 turno pro Bahia, que só joga em casa, aí larga o segundo turno de vez. E repito, um time que quer ser campeão não pode ter 28% como visitante. Não pode. E durante toda a temporada, a gente vem falando isso, ano passado foi a mesmíssima coisa, e esse ano ainda foi pior. Ano passado, meus amigos, se eu não me engano, bateu ali entre 30% a 35% de aproveitamento. Esse ano está em 28%. Inadmissível pelo time que tem, pelo investimento que tem, pelos jogadores que tem, pela torcida que tem. E aí começa a gerar dúvida. É o time que é bom ou é a torcida que leva esse time nas costas? Eu tô começando a achar que é a torcida que leva o time nas costas. Não é o time que é bom. Não é o time que é bem treinado. É a torcida que leva o time nas costas. Porque se o time fosse bom, pelo menos iria competir fora de casa. Sendo que fora de casa é um time nulo. É um time apático. É um time tecnicamente pífio. Sendo que dessa vez lá
lá no estádio do Juventude, né? Não teve gramado ruim, não teve sequência de jogos pesada, não teve desfalques pesados. Tinha tudo, Rogério Ceni, para você fazer um jogo, como eu posso dizer, um jogo minimamente bom. Ninguém tá querendo ou pedindo para dar show, não. Mas um time que saiba competir. Forte dentro de casa, com o apoio do seu torcedor, e um time que não seja uma baranga, bunda de chuchu, fora de casa. E com todo respeito, se não fosse os jogos na Fonte Nova, parabéns ao torcedor, você pode ter certeza absoluta que o Bahia hoje estaria brigando pela permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O trabalho é feito de evolução. A cada dia é necessário fazer uma análise para a gente entender se o trabalho está melhorando, está piorando ou se ele estagnou. Toda empresa é assim. Clube de futebol não é diferente. Acabando esse Campeonato Brasileiro, tá? Fazendo uma análise do que foi a última temporada. Vocês acham que o Bahia piorou, melhorou ou estagnou? Eu sei que vai ter gente que vai falar assim, mas nós conquistamos a Copa do Nordeste. Tá bom pra vocês isso aí? Já é o suficiente? A Copa do Nordeste? O Campeonato Baiano? Se você, torcedor, tá satisfeito com a Copa do Nordeste, com todo respeito à Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano, perfeito. Ano que vem não tem mais Copa do Nordeste. E aí vai ter que disputar pré-Libertadores. Muito difícil o Bahia para Libertadores direto, tá? Muito difícil. Com esse futebol, muito difícil. Muito difícil. E o Grupo City precisa de uma vez por todas entender. O que você quer? Quer ser coadjuvante igual o Bragantino? Beleza. Show. Não vai ter cobrança lá no Bragantino. Não tem cobrança nenhuma, né? O torcedor não vai, não tem torcida apaixonada. Agora eu falo pra vocês com toda a propriedade de quem tá acompanhando o Bahia nos últimos 3, 4 anos. A torcida do Bahia tem sede de protagonismo. Então, se o Grupo City está achando que não, a gente não vai ser protagonista, a gente vai ser ali um coadjuvante de luxo, vocês estão completamente enganados. A torcida já está caindo aí na real que o trabalho chegou ao nível que, por mais que coisas sejam feitas, parece que parou, estagnou, né? Eu sei que o Grupo City acha que o trabalho está sendo bem feito porque é um Bahia que na cabeça deles é brigar para não cair. Mas o torcedor de verdade sabe que esse Bahia ele poderia estar em outro patamar. Em outra situação, se não fosse esses jogos pífios fora de casa e que o treinador, de alguma forma, pudesse detectar o problema que ele não consegue detectar. E na última coletiva, repito, tive o trabalho de assistir a última coletiva, me parecia um treinador que praticamente jogou a toalha e falou assim, gente, eu não sei mais o que fazer, né? E fica completamente confortável, porque as perguntas são confortáveis, ninguém rebate o treinador, ninguém sequer pergunta qual é a solução para isso, para ver se ele realmente sabe o que tem que ser feito ou se realmente ele jogou a toalha e falou, gente, eu não sei mais o que fazer. E se um treinador não sabe mais o que fazer para fazer com que o time melhore, o que esperar desse time na temporada que vem, né? Na temporada de 2026? Apenas um time coadjuvante que vai ganhar uma aqui, vai perder 3 ali, ganha uma aqui, ganha 2 ali, perde 3, 4 aqui. Será que é isso que o torcedor espera? Será que é isso que você, influenciador que tem medo de fazer a pergunta, espera? Será que é isso que o Grupo City espera? Não ser protagonista? Eu acho que o Bahia tem camisa, torcida, investimento e grandiosidade para brigar entre os maiores clubes do país. Esperamos que o Bahia não seja um coadjuvante de luxo. Eu espero que em 2026 o Bahia entre no hall dos grandes protagonistas das competições. Deixe seu like aqui na Gol, inscreva-se, que é muito importante pra gente, é importante demais pro nosso crescimento. Eu sou o jornalista Estel, essa é a Gol TV. Forte abraço pra você. Valeu.